E o Guy ainda estava de casaco quando recebeu uma ligação desesperada do seu pai. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais episódios da série Na Mira. Quão longe? É longe demais. Quão acima da lei o enfermeiro pode estar? Depende. Quando pacientes começam a perder a vida e ninguém sabe o porquê, só há uma explicação. Há um serial killer nesse hospital. Dia 27, a medicina será desafiada pelas garras de um monstro em um enfermeiro da noite. Pois é, confira a minissérie O Enfermeiro da Noite, é uma das atrações poderosas do 24 Horas na Mira, e ela tem uma história tão forte, porque ela passa dentro de um hospital, aliás, vários hospitais, não quero dar spoilers, mas confira, a minissérie ela tem muitas reviravoltas, transcrições, tem muita coisa bacana. E nesse momento eu gostaria de agradecer a Carla Moraes, que fez uma contribuição aqui no Valeu Demais, um mecanismo disponibilizado pelo YouTube. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho, que você possa ser retribuída 100 vezes mais, tá? Eu fico muito contente pela gentileza. Lembrando que se você quiser conferir as outras atrações dessa série, a Mira, você encontra vários casos aqui. São casos muito complexos, tem casos variados, e eu sempre procuro trazer histórias que realmente falem, e essa história hoje vai falar. Então, lembre de conferir as atrações, casos baseados em filmes. Se você ir na página inicial, você acha as categorias e as seções. Então, por exemplo, a série Na Mira, o Gustavo Report, ou 24 Horas na Mira, onde tem os casos de alto perfil, que são minisséries, Escape da Casa dos Horrores, A Escada, Pássaro Negro, Sob a Bandeira do Céu. Tem várias atrações no Gustavo Report, tem a minissérie Indústria, que foca nesse mercado adulto. Então, no caso das selfies, né, hoje esse ramo de nus, que é muito grande, história da Bella Thorne, atrizes que faziam especificamente vídeos adultos, então tem muita coisa bacana e você pode achar tudo por lá. E tudo isso você acha na página inicial ou aqui no primeiro comentário, que tem vários nomes e links, você acha sem o menor problema, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Gay Dead Cop se lembra muito bem da noite em que sua vida mudou. Estava frio, era sábado, e ele descobriu uma mancha terrível em sua família. Era setembro de 2018. Ele, sua esposa e seu filho tinham acabado de voltar para sua casa em Beckley, um vilarejo inglês fora de Oxford. E o Guy ainda estava de casaco quando recebeu uma ligação desesperada do seu pai. Filho, eu não quero aborrecê-lo, mas há coisas ruins na internet. Alguém, em algum lugar, escreveu coisas terríveis online sobre o Guy e sobre seu irmão. E os membros do clube social de seu pai de 86 anos o alertaram. O Guy, um engenheiro de software, desligou o telefone e pesquisou a si mesmo no Google. Os resultados estavam repletos de postagens em sites estranhos, acusando-o de ser ladrão, fraudador e um predador de menores. As postagens listavam os detalhes de contato e o empregador do Guy. As imagens eram ainda piores. Fotos tiradas de suas páginas no LinkedIn e do Facebook que tinham pedófilo escrito em letras vermelhas. Alguém postou as imagens adulteradas no Pinterest. E os algoritmos do Google aparentemente gostaram das coisas do Pinterest. Então as imagens foram posicionadas no topo dos resultados do Google para Guy Babcock. Guy, de 59 anos, não é um ladrão. Não é um predador de menores. E ele ficou em choque completo. Por que alguém faria isso? Quem poderia ser? Quem estava com tanta raiva? Então, ele pesquisou o nome de seu irmão no Google. Os resultados foram igualmente ruins. Aí ele pesquisou a sua esposa. E os resultados eram iguais. Aí ele procurou o nome da sua irmã. E os resultados eram terríveis. Então ele pensou no cunhado. E os resultados eram piores ainda. Aí ele pensou no sobrinho adolescente. E os resultados eram horríveis. Aí ele tentou o primo. E também as mesmas coisas horríveis falando do primo. Aí ele tentou o tio dele. E havia a mesma coisa. A família estava sendo massacrada online. Todos foram atingidos. Os homens foram rotulados como predadores de menores
e as mulheres como ladras e golpistas. Apenas o seu filho de 8 anos foi poupado. As difamações públicas existem há séculos, mas elas são muito mais eficazes na era da internet, deslizando por plataformas que relutam em reprimir. A família do Guy foi arrastada para uma fossa da internet, onde a reputação das pessoas é mantida refém. O Guy tinha certeza de que havia uma maneira de apagar da internet as mentiras sobre ele. Muitas das postagens caluniosas apareceram em um site chamado Rip-Off Report, que se descreve como um fórum para expor reclamações, críticas, golpes, ações judiciais, fraudes. E o seu slogan é "Consumidores educando consumidores". Ele começou a clicar e acabou encontrando uma parte do site onde o Rip-Off Report oferecia serviços de arbitragem, que custavam até $2.000 para se livrar das informações substancialmente falsas. Isso soou como uma extorsão. O Guy não estava disposto a pagar para que as mentiras fossem removidas. O Rip-Off Report é uma das centenas de sites de reclamação que permitem que as pessoas exponham anonimamente um faz-tudo não confiável, um extraidor, um predador. Mas não há verificação de fatos. Os sites geralmente cobram dinheiro para remover postagens, mesmo as que são difamatórias. E a responsabilidade é muito limitada. O Rip-Off, como os outros, observe em seu site que, graças à seção 230 da Lei Federal de Decência das Comunicações, eles não são responsáveis pelo que os seus usuários postam. Se alguém postar informações falsas sobre você no relatório Rip-Off, o CDA proíbe você de responsabilizar o site pelas declarações que outros tenham escrito. Você sempre pode processar o autor se quiser, mas não pode processar o site. Principalmente apenas porque eles fornecem um fórum para discursos. Com essa impunidade, o Rip-Off e seus semelhantes estão dispostos a hospedar vingança pura e sem censura. Os resultados do Google costumam ser a primeira impressão que uma pessoa causa. Eles ajudam as pessoas a decidir com quem namorar, contratar, alugar uma casa. E o Guy temia que os terríveis perfis de busca de sua família no Google pudessem ter sérias repercussões, especialmente para seu sobrinho de 19 anos e o seu primo de 27 anos, ambos apenas começando a vida. 2 semanas depois que o Guy descobriu as postagens denunciando como predador, um amigo ligou e disse: "Olha, eu ouvi sobre as acusações de um morador da vila. Alguém viu isso enquanto pesquisava no Google uma sorveteria da família Babcock." O Guy teve que instalar um sistema de segurança residencial, porque ele já tinha lido sobre vigilantes perseguindo homens acusados de tocarem menores. Ele e membros da família relataram um assédio online à polícia na Inglaterra e no Canadá, onde a maioria deles morava. Apenas as autoridades britânicas pareciam levar o relatório a sério. Uma lei de 1988 proíbe comunicações que intencionalmente causem desconforto. O oficial da polícia local de Thames Valley disse para o Guy reunir as evidências, e então ele e seu cunhado, o Luck, que morava em Montreal, começaram a catalogar as postagens em um documento do Google, que cresceu para mais de 100 páginas. Em outubro de 2018, enquanto percorria os itens de seus resultados do Google, o Guy se deparou com um blog em que um comentarista o chamava falsamente de um ex-zelador, que estava disfarçado de consultor de TI. Foi semelhante aos ataques em outros lugares, mas esse tinha uma foto da autora anexada. Uma mulher com cabelos ruivos longos, vestindo um blazer preto e brincos grossos. O Guy olhou para a foto em estado de choque. Ele não a via há décadas, mas a reconheceu instantaneamente. O nome da mulher era Nadiri Atas. Esse foi o seu retrato oficial de trabalho nos anos 90, quando ela trabalhava em uma imobiliária Remax, que a família do Guy possuía nos arredores de Toronto. Ela havia sido inicialmente uma funcionária importante, mas seu desempenho piorou. Então, em 93, o pai do Guy a despediu. Depois, ela ameaçou o pai dele. O Guy ficou tonto. Uma lembrança voltou a ele. Quando sua mãe faleceu em 99, a família recebeu cartas vulgares
e anônimas de alguém que estava comemorando a perda. Um vizinho recebeu uma carta datilografada afirmando que o pai do Guy foi visto perambulando pela vizinhança tarde da noite, fazendo coisas horríveis atrás de arbustos. A família do Guy suspeitou da Nadire na época, até porque ela havia sido a única pessoa que havia ameaçado. Ela negou ter feito as cartas, claro. Décadas depois, parecia que ela ainda guardava rancor e havia atualizado seus métodos para a era digital. O Guy procurou o nome da Nadire online e encontrou um blog escrito por uma advogada canadense, Christina Wallace. E foi a primeira de uma série de pistas que acabariam revelando a amplitude da campanha online da Nadire. Tomando emprestado uma citação muitas vezes atribuída a Mark Tyon, a Christina Wallace, advogada, escreveu: "Uma mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade está calçando seu sapato." E ela descreveu como a Nadire fez uma campanha online contra ela, seus colegas e sua família, inclusive rotulando-os de predadores. O Guy ficou arrepiado. O cunhado do Guy contatou a advogada Christina para entender a história. A Christina havia representado um banco que executou a hipoteca de 2 propriedades da Nadire no início dos anos 2000. Dezenas de pessoas foram atacadas online. Funcionários do banco, advogados que representavam o banco, advogados que representavam esses advogados, parentes dessas pessoas e assim por diante. Os ataques pareciam projetados para funcionar bem nos mecanismos de busca e incluíam nomes, endereços, informações de contato e empregadores das vítimas. Durante anos, a Christina e seus colegas vinham processando e entrando em contato com sites e plataformas de tecnologia que hospedavam o material, mas nada funcionou. As difamações permaneceram públicas e as consequências tornaram-se reais. Uma parente de um advogado disse que passou meses se candidatando a empregos em 2019 sem receber nenhuma oferta. A mulher então começou a ver suas contas se acumularem. Ela começou a temer que pudesse perder sua casa. Então, ela decidiu se candidatar a empregos usando seu nome de solteira, sob o qual não havia sido atacada. Ela rapidamente conseguiu 3 entrevistas e 2 ofertas. Essas situações em que uma pessoa com raiva tem como alvo um grande grupo de inimigos percebidos não são incomuns. Manette Zemel, uma advogada especializada em difamação online, representa um grupo de 53 pessoas que entraram com uma ação judicial dizendo que foram atacadas online por Tanvir Farid, depois que ele não conseguiu emprego em suas empresas. A advogada disse: olha, para as vítimas, esse tipo de ataque pode literalmente acabar com suas vidas, suas carreiras e tudo mais. As vítimas da Nadire vivem no Canadá, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Em junho de 2020, Matthew Heffer, de 32 anos, cunhado de uma colega da advogada da Christina Wallace, tornou-se um dos alvos mais recentes. O Matthew, que mora na Nova Escócia, é um historiador que concluiu recentemente seu PhD nos estudos de guerra. Ele estava tentando encontrar um emprego de professor, mas qualquer pessoa que o procurar online encontrará postagens e imagens que o acusam de ser uma aberração pervertida, e daí para pior. Até recentemente, Matthew nunca tinha ouvido falar da Nadire. Ele não tinha ideia de por que ela o estava atacando. E ele disse: você descobre que alguém que você nunca conheceu em todo o país está administrando e fazendo trolls contra você. É um cenário de pesadelo. Em outubro de 2018, Guy e a sua família processaram a Nadire por difamação em um tribunal de Toronto, detalhando centenas de postagens acusando-os falsamente de depravação e outros atos escandalosos. A Nadire afirmou que não escreveu essas postagens e que seus inimigos inventaram tudo isso contra ela. Mas as evidências sugerem o contrário. A maioria dos ataques foi postado anonimamente, mas o Guy descobriu uma acusação de predador contra ele em um artigo blog WordPress, onde ela foi listada como autora. Quando perguntada sobre isso, ela negou ter escrito. E dias depois, o comentário de anos atrás
foi deletado. A Nadira, com mais de 60 anos atualmente, cresceu perto de Toronto. Nos anos 90, ela se tornou uma corretora de imóveis de sucesso. Uma colega do escritório do pai do Guy a descreveu como uma produtora que prosperou no que era então um campo dominado por homens. Então, em 1991, ela saiu bem o suficiente para comprar um duplex. Mais tarde, ela comprou um prédio em Toronto, com 4 apartamentos que alugou. Mas sua vida estava começando a desmoronar. Em outubro de 92, seu irmão, então com 23 anos, ligou para a polícia dizendo que sua mãe estava envolvida em uma seita de adoração ao diabo. Dias depois, o irmão da Nadiri atirou na mão da mãe. E o juiz determinou que ele não era culpado por motivos de insanidade. Alguns meses depois do incidente, a família do Guy a demitiu. Mas ela disse que escolheu sair da imobiliária sozinha. A Nadiri desapareceu dos registros públicos pelos próximos 9 anos, mas por volta de 2001 ela foi presa e acusada de agressão e resistência à prisão. As acusações foram finalmente retiradas, mas um título de paz, o equivalente no Canadá a uma ordem de restrição, foi emitido contra ela. A Nadiri mudou-se para uns apartamentos em seu prédio em Toronto, que foi objetivo de reclamações de inquilinos. Um deles, que se mudou em 2008, achou o seu novo apartamento imundo. Quando ele abriu a geladeira, uma cachoeira de vermes caiu em massa. A Nadiri fez com que os moradores do prédio se sentissem inseguros. Ela os assediou repetidamente e forçou os próprios inquilinos a chamar a polícia para ela. Depois ela agrediu outro inquilino. Então, em um processo judicial, ela disse na época que estava sofrendo de uma doença mental grave e que se manifestou em comportamento errático que resultou nas acusações criminais. Essas acusações foram finalmente retiradas. Aí ela parou de pagar a hipoteca do prédio em março de 2008 e o seu credor, o People's Trust, representado pela Christina Wallace, iniciou um processo para reaver a propriedade. Ela foi despejada no ano seguinte. Aí, ela recorreu à vingança. Em 2009, o Matt Cameron, um advogado júnior que trabalhava com a Christina no caso, começou a receber ligações e e-mails no escritório de homens interessados em encontros íntimos. A Nadiri se passou por ele, respondeu por e-mail a anúncios obscenos do Craigslist e forneceu as informações dele de contato. Um parente da Nadiri disse que os membros da família repetidamente tentaram e não conseguiram ajudá-la com seus problemas de saúde mental, que ela nega ter e diz estar muito saudável. Muitos processos surgiram dos destroços contra ela. Seus processos judiciais são muito numerosos. Ela processou também os advogados que se opuseram a ela, processou aqueles que a representaram, depois processou aqueles que representaram esses advogados. Então, por volta de 2015, ela se deparou com um novo método. Ela começou a atacar seus inimigos online no Ripoff e em outros lugares. Ela chamou Christina e seus colegas de incompetentes, fraudadores, imbecis. Aí ela disse, essas postagens realmente fui eu que fiz. Depois disso, ela criou vários blogs WordPress para atacar os advogados. A Christina não tinha dúvidas de que era Nadiri. Ela disse, claramente ela me culpa por eu ter custado seu sustento e por ter feito essas coisas darem errado em sua vida. Eu gostaria que ela fosse banida da internet para sempre. Ela não sabe como usar a internet sem atacar todo mundo. A Christina, outros advogados e funcionários do People Trust entraram com um processo de difamação contra a Nadiri em 2016. O juiz disse a Nadiri para parar de postar sobre os advogados. Então ela começou a escrever sobre seus familiares. E foi também quando ela começou a atacar o Guy e sua família. Gary Kaplan é o advogado da Christina, do Guy, da família dele e de outros 43 que processaram Nadiri por difamação. Um desses queixosos é o irmão do Gary, que foi atacado depois que o Gary se envolveu no caso. Há pelo menos mais 100 pessoas que foram alvo, mas não são queixosos. Nos últimos 2 anos, houve mais de 12 mil postagens difamatórias, de acordo com o software que o cunhado do Guy criou para rastrear novas postagens. Muitas das vítimas tentaram fazer com que as empresas de tecnologia removessem as postagens. O Gary disse que eles se depararam com as leis americanas que protegem os sites americanos. Existe a seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações. Ele diz que as plataformas de publicação não são responsáveis pelo que seus usuários publicam, mesmo que moderem algum conteúdo. A seção 230 tornou-se uma pedra de toque
na luta dos políticos americanos contra a Big Tech. Os republicanos argumentam que ela permite que as empresas como o Facebook e o Twitter o censurem. Os democratas argumentam que permite que as empresas hospedem conteúdo prejudicial com impunidade. E sob a lei dos Estados Unidos, um tribunal estrangeiro geralmente não pode forçar um site americano a remover o conteúdo. O único site com o qual as vítimas tiveram sucesso foi o Ripoff. Levou 1 ano de e-mails de seu advogado, mas em dezembro de 2016 o site retirou 14 postagens. A conselheira-geral da Ripoff Report, Annette Brave, disse: olha, a Ripoff acredita na primeira emenda, mas também está ciente do fato de que as pessoas podem extrapolar das plataformas online, incluindo a nossa. Conforme os recursos permitem, certamente tentamos abordá-los se quando chegar ao nosso conhecimento. No mês seguinte, a Nadiri começou a ligar para Ed Majestan, o fundador do Ripoff, que rotineiramente registra suas ligações. E ela dizia: eu estou frenética agora, eu postei relatórios, mas acabei de descobrir que a sua empresa removeu algumas das minhas postagens. E o Ripoff forneceu as gravações aos advogados das vítimas, prova de que ela estava por trás de tudo. Além do Ripoff Report, havia milhares de postagens em mais de 100 outros sites de reclamação. Para piorar, a maioria desses sites não revela quem os administra e não responde a e-mails. Essas postagens ainda permanecem online. Em Toronto, a batalha judicial nos casos de difamação continuou. E em 2017, o juiz David Corbett considerou a Nadiri uma litigante vexatória, que era ingovernável e empenhada em uma campanha de assédio online. Isso significava que a Nadiri não poderia mais entrar com ações judiciais sem a permissão do tribunal. Nesse ponto, os ataques passaram a aumentar ainda mais. No ano seguinte, o Gary contratou um investigador particular para rastrear a Nadiri, porque ela se recusou a dizer onde morava ou como acessava a internet. O Gary queria essa informação para obter provas para o seu processo. Então, em uma noite, em junho de 2018, o investigador seguiu a Nadiri quando ela saiu do tribunal, pegou o metrô e embarcou em um ônibus. Às 19h30, a Nadiri entrou em uma biblioteca pública da Universidade de Toronto. Ela passou as próximas horas em um computador. Então ela pegou um ônibus para um abrigo para sem-teto. Ela negou ter ficado no abrigo. Em resposta a todas as intimações, o Pinterest, Facebook e o WordPress, site de blogs, forneceram ao Gary metadados sobre as postagens da Nadiri. Alguns originaram-se de computadores da Universidade de Toronto. De repente, isso fez sentido. Então, no início de 2020, o juiz Corbett condenou Nadiri por desacato ao tribunal, porque ela havia escrito para outro juiz, violando as restrições impostas a ela como litigante vexatória. Ela foi condenada a 74 dias de prisão. Enquanto ela estava trancada, os ataques online diminuíram. O fato deles não terem parado completamente foi porque alguns sites de reclamação extraem conteúdo um do outro, um padrão de imitação que pode manter o fluxo de ataques. Quando ela foi libertada em março, os ataques recomeçaram. Então, em novembro de 2020, a Nadiri ficou com raiva porque uma jornalista do New York Times avisou que planejava escrever um artigo. Uma semana depois, alguém começou a escrever postagens sobre ela e seu marido no Chartboot, na Bad Girls Report e alguns dos outros sites onde o Guy e outros foram alvos. As postagens diziam que o marido da jornalista era viciado em substâncias e que ela era uma plagiadora que dormia com o chefe para ser promovida. Em uma semana, haviam mais de 100 postagens sobre a jornalista. Pasmem, o editor do New York Times conversou com a Nadiri e depois surgiram postagens sobre ele também. A Nadiri estava muito furiosa e então enviou um e-mail em tom de ameaça. Qualquer história do New York Times obviamente trará à tona os trolls da internet e poderá multiplicar essas postagens. O juiz Corbett emitiu uma decisão nos processos por difamação, concluindo que a Nadiri era responsável pelo que chamou de atos ilegais de represália. Ele ordenou que a Nadiri parasse. Mas em uma decisão absurda, o juiz deixou para os queixosos tentarem retirar suas postagens caluniosas. Até recentemente, o Google removia o site de seus resultados apenas se pudesse causar danos financeiros, como expor o número do CPF, por exemplo. Agora, o Google removerá outros conteúdos nocivos, incluindo fotos íntimas de vingança
e informações médicas privadas. No final de 2019, ele introduziu uma nova categoria de informação que irá retirar de seus resultados sites com práticas de remoção de exploração. O Google também começou a rebaixar alguns dos sites de reclamação, incluindo o próprio Ripoff. As vítimas da Nadiri passaram anos implorando ao Google, Pinterest e WordPress para remover as postagens caluniosas ou pelo menos torná-las mais difíceis de encontrar. As empresas raramente o faziam, até que o New York Times as contatou e aí de repente as postagens começaram a sumir. Mas infelizmente, não todas. O Pinterest removeu as fotos vinculadas a Nadiri. A Automatic, dona do WordPress, também excluiu seus blogs. No entanto, isso não resolveu o problema. Mesmo depois da ordem do juiz, a Nadiri não parou. Então, em fevereiro de 2020, ela foi presa em Toronto. Mas então, todas as acusações foram retiradas. E aí, ela abriu um processo em massa contra 73 pessoas, incluindo a jornalista do New York Times, o marido dela, as vítimas que eu mencionei nessa história e por aí vai. Se você colocar o nome de Guy Badcock no Google, você encontrará coisas horríveis. Bom, esse caso, assim, é muito revoltante, de verdade. Eu tô aqui, mas eu tô tão, assim, chateado com isso. Essa decisão do juiz é ridícula. Que juiz abominável é esse? Como que você tá ali, você está ciente que as acusações são falsas, você emite uma ordem específica contra a falsa, contra a vilã da história, mas aí você fala, não, se vira, entende? É tipo a polícia chegar agora pra você e dizer assim, olha, nós entendemos, reconhecemos que o fulano realmente tirou a vida do seu filho, mas quem vai ter que prendê-lo é você, então vai atrás das provas, caça ele no Canadá, onde for, a gente não tá nem aí. É basicamente isso que o juiz diz, que falta de empatia. Se eu não me engano, não sei um episódio aqui do painel Reaction Crime, que foi um caso que a doutora Sandra me contou lá no episódio, eu não consigo me recordar de ter trazido nenhum caso do Canadá aqui nos episódios da série. Eu acho que eu nunca fiz nenhum caso do Canadá, mas eu já tinha ciência, eu acho que até mencionei isso em algum vídeo, que no Canadá a lei lá era horrível também. E os juízes, pelo visto, acompanham e à altura, porque isso é uma ausência total de fazer o que eles são obrigados a fazer, que é serem justos. Pelo amor de Deus, se a Nadiri tivesse feito alguma postagem contra o juiz, aí ele tinha mandado o Google e todo mundo derrubar. Mas aí como não é que se dane, entende? O problema é de vocês. Ele está literalmente deixando o bandido se safar e sabendo que isso pode prejudicar as pessoas, os envolvidos, com acusações seríssimas. Isso pode até levar alguém a perder a vida por engano. Já pensou que se sem querer, por algum motivo, uma dessas pessoas acaba se envolvendo em um caso criminal que se torna manchete, os jornalistas vão bater no Google e assim que baterem vão ver essas inúmeras acusações, isso vira manchete, a vida dessas pessoas está arruinada. Uma vez que uma marca como essa é implantada para milhões e milhões de pessoas terem acesso, vai ser difícil conseguir mudar a história, reverter a acusação. Isso é ridículo, eu não consigo entender qual é a dificuldade de emitir uma ordem de dizer, olha, essas acusações são falsas. Todas as acusações precisam ser retiradas, todas as postagens precisam ser retiradas. Aliás, a ordem do juiz devia ser que essa mulher, tudo o que ela fez na internet, fosse derrubado. Eu ainda li o que o juiz escreveu e eu achei repugnante. Ele ainda colocou assim, isso é uma ótima deixa para os aplicativos e redes sociais verificarem seus protocolos, sem justificar por qual razão ele não estava intervindo em nome dos queixosos. Isso é um absurdo e esse juiz tinha que ser processado. Agora era ele que devia virar um alvo de processo. Isso é um abuso de poder. É tão triste quando você vê essas pessoas que são tão poderosas, que podem intervir de forma justa, de forma benigna, de uma forma que realmente vai promover algum tipo de paz, de cessar fogo, e simplesmente, não vamos fazer nada. Para que eles estão lá, então? Sem contar que essas pessoas são pagas com os impostos do contribuinte. Sou eu, é você que paga o salário dos juízes do nosso país. São eles que pagam os salários dos juízes canadenses, os americanos que pagam, é a doutora Sandra que paga o salário dos juízes americanos nos Estados Unidos. Se essas pessoas, do qual são tão bem pagas, não são capazes de emitir decisões favoráveis, decisões de acordo com a realidade, que é provada, que é testemunhada, é dezenas de pessoas atrás dessa mulher, e centenas de vítimas por aí que não conseguem nem reagir legalmente, pra que estão lá então? Isso pra mim ou é preguiça ou é pura maldade mesmo. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito e eu fico triste por essas pessoas e eu me sinto desrespeitado. E nem é comigo, mas eu me sinto desrespeitado porque a gente dá tanta confiança nesses órgãos.
damos tanta visibilidade para juízes, pessoas que estão com tanto poder nas mãos, para você ouvir decisões como essa, para você ver que eles não estão nem aí, como é o caso deste homem, você se sente tapeado, você se sente derrubado, e nós nos perguntamos até onde essa insegurança jurídica vai nos alcançar. Aqui no canal eu já peguei alguns casos em que eu me revoltei com juízes em particular. Eu me lembro, se eu não me engano, é o primeiro episódio da minissérie Na Mira de Incendiários, que é o do bombeiro, e o juiz disse lá no tribunal, ou é nesse episódio ou é no segundo, mas eu tenho quase certeza que é nesse primeiro mesmo. O juiz disse para as famílias das vítimas, pessoas que perderam a vida nos dezenas de incêndios que o homem provocou, e ele disse, olha, nem olhem para esse homem durante o julgamento. Um absurdo. Tivemos lá no Pássaro Negro uma reviravolta judicial absurda envolvendo o serial killer e, pasmem, uma decisão tomada por uma juíza que preferiu tomar uma decisão favorável a um serial killer com dezenas de moças testemunhando contra ele, e isso derrubou um processo que prejudicou famílias permanentemente, porque corpos nunca foram encontrados por causa disso. As autoridades tiveram que ir ao desespero, inclusive esse é o ponto em que a história começa, e vocês sabem muito bem do que se trata. Isso são casos internacionais, porque os casos nacionais eu nem faço. Mas o que acontece? Isso é um tipo de cumplicidade com o mal, porque dizer que as vítimas têm que lidar com os estragos do que ainda está proferido contra elas online para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, acessar é desesperador. Isso deveria se tornar uma lei, um crime federal que essa mulher fez, a Nadir. Ela tinha que levar no mínimo 10 anos de prisão. Ela deveria ser proibida de acessar a internet, ela tinha que ter uma multa de $10.000 para cada postagem, e todos os sites deveriam ser obrigados a remover quaisquer postagens falsas dentro de 10 dias, ou então deveriam receber uma multa de pelo menos $100.000. Eu concordo com essa lei de que os sites, essa lei, se eu não me engano, começou com livrarias na época. Eles não são responsáveis, não podem ser responsáveis por o que alguém faz em suas plataformas. Porém, eles devem ser responsabilizados por não retirá-los mediante a provas, a pessoas apresentando documentos judiciais de que aquilo é falso. Alguma ação só teria efeito nessas plataformas como Google e por aí vai, se o dinheiro realmente começasse a ser cobrado. Calúnia não é liberdade de expressão. Eu não posso fazer um vídeo acusando alguém sem provas, sem base, sem nada. É como eu literalmente abrir um vídeo aqui pra vocês e falar, gente, hoje eu não tenho fontes nesse caso, a fonte sou eu. Totalmente, a fonte só sou eu. Então eu vou começar a relatar o que Beltrano fez, Ciclano fez. Você tem fotos? Não. Você tem alguma coisa? Não, não tem nada. Mas minha história toda tá aqui na minha cabeça. Isso é um absurdo. Se eles se recusam a remover as postagens, então eles têm que ser responsabilizados legalmente pelos danos que as postagens estão causando. Essa senhora literalmente está arruinando a vida dessas pessoas, e ela tem muitos ajudantes, ela tem cúmplices, anfitriões dos sites nos quais ela escreve suas mentiras. Eu não vou dizer aqui que o melhor seja de fato derrubar a seção 230. Eu gostaria de conversar com alguém sobre isso. Normalmente sempre procuro entender esse campo judicial para ver os efeitos de leis, então tem muita coisa que eu acho bacana derrubar, tem outras que não, e normalmente isso se atrai muito, inclusive é o que eu falei para vocês, tanto que os democratas falam e os republicanos dizem, realmente ambos os lados estão certos nas suas reivindicações. Acontece que de fato as plataformas têm promovido censura de acordo com aquilo que lhes convém e não têm feito nada quando o negócio é uma situação como essa. Então eu não sei dizer se o melhor é derrubar a proteção dessa sessão. Eu não posso afirmar isso hoje aqui, mas alguma coisa precisa mudar na lei. Se aquilo é falso, então não pode estar no ar. Agora, focando especificamente nessa mulher, para a maioria de nós, agir com vingança nunca passa do palco da fantasia. As nossas mentes racionais entram em ação junto com as nossas bússolas morais. Só que pessoas vingativas experimentam esse impulso por causa das suas inseguranças e da sua baixa autoestima, que já é um padrão aqui dessa mulher. Na verdade, ou às vezes, apenas ver os outros terem sucesso desperta a frustração neles e um desejo de ferir. A vingança pode ser uma ação provocada por um erro, e um estudo sugeriu que a vingança e a agressão são motivadas pela necessidade de se autorregular após uma rejeição social. O que faz mais sentido para esse caso, já que essa senhora não foi prejudicada deliberadamente por ninguém. O fato dela ter perdido seu apartamento é porque ela não pagou, a culpa é dela. Ela simplesmente quer descontar nas pessoas quando alguma coisa não dá certo em sua vida. Ela prejudica pessoas que nem a conheceram. Isso nem é vingança, isso é maldade, é narcisismo e é patológico. Um comportamento vingativo em alguém com personalidade narcisista pode ser uma manifestação
extrema de seus sintomas. É uma raiva narcisista. Essa senhora precisa de tratamento psiquiátrico, mas também da prisão. A idade dela não me comove. Ai, ela tem 60 anos, tadinha. Isso não justifica. Mal não tem idade. Essa mulher é a encarnação do mal. Ela precisa ser punida. E se a justiça não fizer alguma coisa, alguém em algum momento vai fazer. E essa senhora conhecerá a vingança da pior maneira possível. E dessa vez a vítima será alguém que realmente merece o que lhe acontecer. Pois é, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Weaver que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro é autografado se você quiser, tem um pôster exclusivo, tem marcadores, quando colocados um ao lado do outro, eles formam um mapa da cidade de Manhattan, então é muito legal. E é claro, você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu também tenho um canal no Telegram, também eu tenho um canal de cortes, você só acha análise, é mais direto o material, tá bom? A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Ele não é o Tom Cruise, mas é parecido. A sua vida foi afetada por um homem que ele nunca conheceu. O que você faria se milhares de pessoas te parassem na rua perguntando se você é outra pessoa ou um ator famoso? A história completa do falso Tom Cruise.